Havia um produto tão raro no século VII que reis europeus o guardavam em cofres trancados. Médicos o prescreviam como remédio. Nobres o exibiam como símbolo de riqueza absoluta. Esse produto não era ouro, não era seda, era açúcar, cristalizado pela primeira vez na Índia. Por volta do ano 500 d.C., artesãos indianos dominaram uma técnica que mudaria tudo. Eles descobriram como evaporar, resfriar e cristalizar o caldo da cana com precisão artesanal. O que nasceu naquelas oficinas indianas não era apenas um alimento, era uma arma econômica. Uma arma que moveu rotas comerciais, financiou guerras e condenou milhões à escravidão. Esta é a história do açúcar, e ela começa muito antes do que você imagina. A cana-de-açúcar crescia na região de Gujará, no noroeste da Índia, há milênios. Povos da época mastigavam os colmos diretamente, extraindo o caldo doce pelo esforço físico. O caldo era consumido fresco, fermentado ou cozido em blocos escuros, chamados de jaggery. Mas o jaggery era denso, úmido e impossível de transportar por longas distâncias sem estragar. Foi então que artesãos indianos do período Gupta desenvolveram a técnica de cristalização controlada. O caldo era aquecido em caldeirões de barro até reduzir, depois resfriado lentamente em formas cônicas. O resultado era um cristal branco-amarelado, seco e estável, que durava meses sem deterioração. Os textos sânscritos chamavam esse cristal de Sharkara, a origem da palavra açúcar em todas as línguas. Sharkara virou chacaron em grego, sucar em árabe, zúquero em italiano e sugar em inglês. Uma única palavra indiana percorreu o mundo inteiro, carregando consigo o produto que a originou. O Império Gupta controlava essa tecnologia como segredo estratégico de Estado no século V, mas nenhum segredo resiste para sempre ao peso do comércio. E os árabes logo descobriram isso. No século VII, os exércitos do Califado Islâmico conquistaram a Pérsia e chegaram às fronteiras da Índia. Com a conquista, vieram os conhecimentos, incluindo a técnica de refinar cana em cristais sólidos. Os árabes não apenas copiaram a técnica, eles a aperfeiçoaram e industrializaram em escala nunca vista. Plantações de cana surgiram no Egito, na Sicília, no Marrocos e na Península Ibérica entre 700 e 900. Mercadores árabes carregavam blocos de açúcar refinado pelas rotas da seda até Constantinopla e Veneza. Em Veneza, no século X, 1 quilo de açúcar valia o equivalente ao salário mensal de um artesão qualificado. Farmacêuticos europeus vendiam açúcar em boticas como medicamento para febre, tosse e melancolia. As cruzadas do século XI trouxeram soldados europeus em contato direto com os campos de cana do Oriente. Eles voltaram para a Europa com cristais brancos nos bolsos e com a obsessão de produzi-los em massa. Portugal foi o primeiro reino europeu a plantar cana em larga escala, na Ilha da Madeira, em 1425. Em menos de 50 anos, a Madeira produzia mais açúcar do que todo o Mediterrâneo árabe combinado. Mas para manter essa produção crescendo, Portugal precisaria de algo que a terra sozinha não fornecia. A cana exige calor, umidade e trabalho físico intenso. Um trabalho que europeus se recusavam a fazer. A solução encontrada pelos impérios coloniais foi uma das mais brutais da história humana registrada. Entre 1500 e 1888, aproximadamente 12,5 milhões de africanos foram transportados à força para as Américas. Desses, estima-se que 70% trabalharam diretamente no cultivo e refinação da cana-de-açúcar. No Brasil colonial, um escravo em engenho de açúcar vivia em média 7 anos após o desembarque. 7 anos, e então era substituído por outro ser humano arrancado do outro lado do Oceano Atlântico.
O açúcar brasileiro financiou Lisboa, Amsterdã e Londres, enquanto destruía vidas a 3.000 quilômetros. Em 1600, o Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo, com mais de 200 engenhos ativos no Nordeste. Pernambuco, sozinha, exportava mais riqueza para a Europa do que qualquer outra colônia conhecida então. A Holanda chegou a invadir o Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654, exclusivamente para controlar esse açúcar. Uma guerra inteira foi travada por cristais brancos, herdeiros diretos daquelas oficinas indianas do século VI. E enquanto os impérios disputavam a cana, uma ilha no Caribe estava prestes a mudar tudo novamente. O Haiti, então chamado Saint-Domingue, era a colônia mais lucrativa do mundo no século XVIII. Em 1789, Saint-Domingue produzia 40% de todo o açúcar consumido na Europa, com 500 mil escravizados. A França recebia mais lucro dessa única ilha do que de todas as suas colônias somadas juntas. A Inglaterra construiu sua revolução industrial parcialmente sobre os lucros acumulados do açúcar caribenho. Bancos londrinos, como o Barclays, foram fundados com capital diretamente originado do comércio de açúcar. O consumo médio de açúcar na Inglaterra saltou de 2 quilos por pessoa em 1700 para 8 quilos em 1800. Cada colher de açúcar dissolvida no chá inglês carregava o peso invisível de uma cadeia de ferro africana. Em 1791, os escravizados de Saint-Domingue se rebelaram, liderados por Toussaint Louverture e outros chefes. Em 1804, após 13 anos de guerra, o Haiti se tornou a primeira nação negra independente das Américas. A Revolução Haitiana foi diretamente provocada pelas condições desumanas dos engenhos de açúcar franceses. O açúcar não apenas sustentou impérios, ele também foi o estopim de sua destruição mais violenta. E enquanto impérios caíam, o açúcar continuava sua conquista silenciosa, desta vez dentro do corpo humano. Antes do século XVI, o europeu médio consumia açúcar apenas em raras ocasiões de festividade e doença. Mel silvestre, frutas sazonais e cereais eram os únicos adoçantes disponíveis para a maioria da população. Com a massificação do açúcar colonial, a dieta humana mudou de forma irreversível em menos de 2 séculos. O consumo mundial de açúcar hoje ultrapassa 180 milhões de toneladas por ano, número que cresce anualmente. A Organização Mundial da Saúde associa o excesso de açúcar à obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O produto que curava a febre na Idade Média se tornou uma das principais causas de morte no mundo moderno. Artesãos indianos do século VI não tinham como prever o que aqueles cristais brancos desencadeariam no futuro. Eles resolveram um problema de conservação de alimentos e criaram, sem saber, uma das maiores revoluções humanas. Cada vez que você dissolve uma colher de açúcar, você toca o fio de uma história de 1.500 anos de profundidade. Uma história de engenhosidade, ganância, sofrimento e transformação, que ainda não terminou completamente. Poucas descobertas na história humana tiveram consequências tão vastas a partir de um gesto tão simples. Ferver caldo, resfriar lentamente, observar cristais se formarem e o mundo nunca mais voltou ao que era. Quantas outras descobertas silenciosas estão mudando o mundo agora, sem que ninguém perceba ainda? O eco do passado existe para revelar essas histórias que o tempo enterrou sob camadas de esquecimento. Se essa história te marcou, deixa o like e segue o canal. Tem muito mais esperando por você aqui. E compartilha com alguém que precisa saber que o açúcar no café da manhã tem sangue na sua história.